Assista ao pastor Benny Hinn na conferência de fogo em Dallas, Texas, ao iniciar esta mensagem importante. Eu quero ver Deus usar vocês. Eu disse que oro para que Deus use vocês e quero prepará-los para a unção vir sobre a sua vida. Bom, eu sei que somos todos ungidos e que Deus já usa muitos de vocês de maneiras maravilhosas, mas este é o tempo para lugares altos. Este é o momento de liberar o poder de Deus com força através da sua vida. Peguem suas Bíblias e abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Quantos aqui são jovens entre 15, digamos 30, até 30? Deixa eu ver suas mãos para cima. Fiquem de pé, por favor. Todos entre 15 e 30 anos. Uau, muitos de vocês. Podem se sentar. Estou falando com todos, mas quero que os jovens prestem atenção. Meu amigo Rainer de Bunk e eu tivemos um jantar em Israel recentemente. E eu comecei a conversar com um moço que estava trabalhando com ele sobre o preço do ministério. Poucas pessoas recebem um preço que pagamos pelo ministério. E o preço que as pessoas que estão conosco têm que pagar. Se elas não souberem disso, elas te trairão um dia. Tomem cuidado, conte-lhes o preço antes de elas chegarem. O ministério não é um jogo. Pois temos muitos acidentes no ministério. Se eu soubesse, ouçam, pois, não estou apenas pregando, tenho que passar isso a vocês. Se eu soubesse o preço que teria que pagar, eu nunca teria aceitado o chamado de Deus. Ouçam bem o que eu estou dizendo. É muito tarde para mim agora. É muito tarde porque eu já provei bastante glória. Não se pode voltar atrás quando se está dentro disso. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu nunca os conheci. Por causa do fato de eles terem quebrado a confiança. Então não comece no ministério achando que é só glória e coisas maravilhosas. Esqueça isso. O diabo apontará para você para te destruir. Se acha que é piada, acorde. Mas sem pagar o preço também não há poder em sua vida. O poder vem com um preço. E darei a vocês o acordo real nesta noite. Primeiro de tudo, todos vocês são chamados, mas nem todos são escolhidos. A Bíblia é muito clara com o significado disso. Deus irá te chamar e observará a sua fidelidade, e só então te escolherá para o serviço. Muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque ao longo do caminho os que são chamados estragam tudo e são dispensados do serviço e desqualificados. Mas quando ele te escolhe, ele irá guardar a unção em você. Muitos têm vindo e ido do ministério. São chamados e usados, mas dispensados do serviço. Por deslealdade, desonestidade e tolice. Tolos eram tolos em seu modo de vida. Tolos no modo como lidaram com a unção. Acharam que era tudo uma brincadeira. Tem alguém ouvindo aqui? Bem, o que vou ensinar a vocês é o que aprendi quando eu era um jovem cristão. O que vou dar a vocês é o real, se quiserem. Vocês querem? Long Cunningham veio às catacumbas e ensinou uma morte total ao ego. Irmão, não ouvimos mais isso. Hoje ensinamos como alimentar a carne e não como matá-la. Quando Long Cunningham veio e ensinou isso, eu tinha 19 anos. Eu ouvi aquela maravilhosa mensagem sobre auto-sacrifício.
e colocar tudo sobre a cruz. Morrer para seus desejos, morrer para seu querer e para sua vontade. E eu triste porque fui impactado e chorei sob a unção. Há um preço pelo chamado de Deus. Bem, todos vocês são chamados. Todos são chamados. Na verdade, 2 Timóteo capítulo 1, 9, leia isso. Diz que somos todos chamados. Por favor, adiante. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E agora 2 Pedro capítulo 1, verso 10, que diz: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firmes a vossa vocação e eleição. Todos são chamados. Todos os cristãos são chamados. Mas você deve ater-se ao chamado e ser fiel a ele. A Bíblia claramente afirma que Deus te colocará em um teste. Na verdade, uma série de testes. Antes mesmo de você ser qualificado. A primeira coisa que você deve entender é Provérbios capítulo 23, verso 26. Por favor, lê para mim, William. Esse é o primeiro passo para o ministério. O primeiro passo para o ministério é Provérbios capítulo 23, verso 26. Dai-me, filho meu, teu coração. Pare. Dai-me o quê? Teu coração. Deus quer que o seu coração seja dele. Você deve dá-lo o seu coração. Você começa a servi-lo dando-lhe o seu coração. Isso significa você, suas emoções, seu ser, seus desejos, suas vontades. Tudo. Dê tudo a ele. Seu coração, uma vez dado a Jesus, se torna a sua propriedade, não é mais sua. Dai-me, filho meu, teu coração. E o que mais diz? E os teus olhos observem os meus caminhos. É isto. A primeira coisa é dar-lhe o teu coração e depois ouçam, preste bem atenção ao que a palavra dele diz. As pessoas não querem muito ouvir a Bíblia. Não querem ouvir a porção onde diz, por exemplo, quando Elias escolheu Eliseu, Eliseu foi obrigado a destruir seus negócios para se qualificar. Ele era um agricultor, ele destruiu os instrumentos que ele usava para cultivar. Ninguém hoje quer deixar seu trabalho por causa de Jesus. Querem ter o trabalho ao lado. Ele destruiu seus instrumentos de cultivo para provar sua fidelidade ao chamado. Ele queimou todos os bois para dizer: estou cansado da minha antiga vida. E Elias ficou bravo com ele, pois ele não quis se despedir de seus pais. E diz: o que vou fazer com você? Não há menção em 1 Reis 19 que Eliseu foi em casa dizer adeus. Um homem chega perto de Jesus e diz: eu te seguirei. E o Senhor diz: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho lugar onde reclinar minha cabeça, não tenho lugar para você, pois algumas pessoas são rejeitadas do chamado. Mas quando o filho do homem diz ao homem: siga-me, ele responde: deixe-me enterrar meu pai. E o Senhor diz: vai, deixe que os mortos enterrem seus mortos, não preciso de ti. Deus não tolera certas coisas. Se rejeitarmos o chamado, nunca seremos aceitos da segunda vez. Ele não faz brincadeiras com isso. O chamado de Deus é um assunto muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória, e não é. O chamado de Deus é um assunto muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória, e não é. Mas quando você encontra alguém que é um vaso escolhido em potencial, você o treina, começa a treiná-lo. Estou fazendo isso agora com um de nossos jovens. Estou treinando e preparando para o seu amanhã. Você derrama dentro dessas pessoas. Tive uma conversa com meu genro sobre isso.
Os requisitos do ministério, o preço que Maicon terá que pagar. Ele não tem escolha. Se ele quiser entrar, não dá para mudar de ideia. Ou dizer, não sabia que era tão difícil. Uma vez dentro, você fica preso. E Deus quer dizer, uma vez dito sim para o chamado. Isso é antes de começarem os testes. Então eles começam, e eis o que Deus fará com você. No instante que você disser sim, Senhor, Ele provará o seu coração. Na verdade, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, que Deus prova o coração. Em Jeremias 17:10 diz que Deus sonda o coração. Em Provérbios capítulo 21, verso 2, Deus pondera o coração. Jesus testou os discípulos antes mesmo de escolhê-los. Como? Posso dar um exemplo? Ele está andando no mar da Galileia e quer ver se eles os querem no barco ou não. Então ele faz parecer com que ele está passando por eles até que eles clamaram. Ele está no caminho de Emaús e há uma separação dos caminhos. Ele os testa querendo ir para um lado enquanto eles querem ir para o outro. E espera até que eles vejam quão exigentes se tornaram. Deus quer ser forçado em uma posição. Ele ama uma luta com você. Ele quer que você o empurre, que você o impulsione. Ele não é facilmente convencido pela sua decisão. Você pode dizer sim ao Senhor e Ele se afastará de você para ver se você virá após Ele. A Bíblia tem uma afirmação maravilhosa sobre Ezequias em 2 Crônicas diz: Deus retirou-se dele para ver o que havia em seu coração. Deus se afastou de Ezequias para ver o que havia no seu coração. Deus se afastará de você para ver se você irá após ele. Ou se vai dizer, bem, eu não vou incomodar. Quando Deus chama, Ele testa. Ele analisará seu coração frequentemente, Ele o sondará e o observará. Te testará todos os dias. Te testará em momentos que você nem estará procurando por isso. Ele se afastará para ver o que você fará. Ele tirará sua presença de você para ver o que você fará. E enviará problemas para saber o que você fará com isso. E estes são os problemas em que Ele te colocará. Escreva aí, vamos. Vou salvar suas vidas hoje. Querem mesmo isso, não é? Primeiro teste é o teste do tempo. Ele te colocará na instante. E Ele fechará cada porta em sua cara. Mas vejam, você disse a Deus, eis-me aqui, me usa, aqui estou eu. Jesus te chama, você diz, sim, Senhor. Alegremente você chora no altar. Senhor, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por me chamar. Eu te darei minha vida e farei isso e farei aquilo e aquilo. E quando você se der conta, Ele te coloca na estante e te ignora. Este é o teste número 1. Por que Ele faz isso? Vamos lá. Muito simples, Ele está olhando para os seus motivos. Está analisando os seus motivos. Na hora em que você passa por este teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Às vezes dizemos ao Senhor, estou aqui, mas nossos corações não estão puros. Então Ele examinará nossos corações, nos fechando em algum lugar, um canto, uma estante, se esquecendo de nós. Então você espera, talvez você irá esperar um longo tempo.
Agora, se você se firmar nisso, descobrirá que a sua fé crescerá. Deus te ignora para construir e fazer crescer a sua fé. Abraão, eu não vou ler todas as passagens, só vou dar a vocês. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Quando ele teve Isaac, ele já tinha 100 anos. Foram 25 anos de espera. Desse meio tempo, ele quase estragou tudo quando ele teve Ismael. Pois às vezes as pessoas não querem esperar. 25 anos é muito tempo. Deus lhe dá uma promessa e 25 anos depois ele a cumpre. Durante esses 25 anos a fé de Abraão cresceu, a fé dele foi purificada. Tudo em Abraão começou a mudar, ele se tornou agradável a Deus. Assim, Deus te faz passar por um tempo, um período em que você não será chamado, não será reconhecido, você será ignorado. Então, eu sou chamado, sim, mas a primeira coisa será um período de silêncio. Assim, ele chama Abraão, Gênesis 12:4, com 75 anos de idade. Gênesis 16, 1 ao 4, ele faz uma tolice e toma Agar por esposa e tem Ismael. Quando acontece 10 anos depois, diz a palavra, 10 anos depois, você pode ler isso. Em Gênesis 16 diz, depois de ele ter vivido na terra 10 anos, então Agar aparece e se torna sua esposa. E agora ele tem 85 anos, depois ele está com 100 anos quando Isaac aparece. No qual, e é surpreendente, ele quase se arrependeu no meio do caminho, se lembram? Ele disse a Deus que Ismael se desfaça. Não se preocupe com Isaac, estou bem com ele. Estou bem com Ismael, está bem. Isso em Gênesis 17, onde ele diz... Basicamente, ele disse a Deus, não se preocupe em me dar outro filho. Não, ele disse, sua semente será chamada em Isaac, o que significa que o Messias virá de Isaac e não de Ismael. Todos passam por isso, eu passei. Todos querem se apressar no ministério. Você tem que entender que Deus te colocará em um período de espera. E ao mesmo tempo, enquanto espera, outros testes vêm. Deus não espera pelo teste do tempo antes de começar outro teste. E ele pode começar este ao mesmo tempo. Eles começam todos juntos, estão ouvindo? Assim, enquanto Abraão esperava por 25 anos antes desse período, Deus começou a testá-lo em outras áreas. Deus testará o seu conhecimento sobre as Escrituras. A palavra te testará. Por quê? Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades, em que você terá que confiar nas promessas. Coisas te atingirão com força e você não terá outro escape além da Bíblia. Isso é chamado de teste da palavra. Em outras palavras, de repente, coisas desastrosas acontecem. De repente você é perseguido ou você é reprovado pela sua família. Ou negligenciado pelos seus pais. Ou acusado falsamente. E o que tem que fazer nesse sentido? Deus verá onde eles irão quando esses problemas começarem. Eles se afastarão ou chegarão mais perto de mim? Foi isso que aconteceu comigo. Deus me chamou. Ele me chamou quando eu tinha 11 anos. Nada aconteceu até os 19. Então eu fui salvo e meus pais me rejeitaram. Meu próprio pai mandou no psiquiatra, pois ele achava que eu tinha perdido a razão.
Minha família me perseguiu a mim, minha irmã Rose, vou dizer, foi o que aconteceu. Mas naquelas dolorosos 3 anos em que eu passei com minha família, eu não tive para onde ir a não ser a palavra. Eu tive que ver o que a Bíblia dizia sobre o meu estado, minha situação, problemas e provações. Isso chama de teste da palavra. De repente você se adentra na palavra, pois não há outro lugar para isso. Você olha para as escrituras, pois não há outro lugar para olhar. Eu comecei a ler essa palavra quando eu fui salvo, comecei a estudá-la. Deus é minha testemunha. Tenho diários que posso mostrar a vocês que Michael viu. Eu escrevi o que Deus me ensinava quando eu tinha 19 anos. Ainda os tenho. Um material rico. Você não acha que essas pregações vêm porque lê livros? Querido Deus do céu, eu li a Bíblia muitas vezes. Eu passo por esses livros pelo menos 2 vezes no ano. Quando eu leio a Bíblia é a coisa mais simples para mim agora. Pois eu li, reli. E eu não creio em pular certas partes, eu creio em ler completamente. Quando termino, eu volto e começo tudo de novo. Para onde ir além da Bíblia? Eu comecei quando era um rapaz jovem. A igreja foi construída em Orlando, 10.000 pessoas. Por que você acha que elas vêm? Porque eu canto aleluia? Elas vêm por causa da palavra. Deus te colocará em um período em que a palavra é o único lugar que você recorrerá. Bem, a Bíblia me diz em Salmo 105, 17 e 19, por favor, leia para mim. Que José, quando estava sentado naquela prisão, a palavra de Deus o testou. Ou seja, ele teve que confiar nas promessas que Deus fez. Verso 16 de Salmo 105. Enviou adiante deles um varão. José foi vendido como escravo. Em outras palavras, ele teve provações, problemas. Continue. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. Sua palavra. A palavra de Deus tinha que vir até ele teve que confiar nas promessas. Continue. A palavra do Senhor o provou. É isto, ou seja, a palavra de Deus se tornou a sua única fonte. Ele teve que se apoiar apenas na Bíblia. Então Deus observa e diz, tudo bem, eles vão se apoiar na palavra, vão se apoiar em outras coisas. Bem, a Bíblia me diz. E eu tenho que falar uma coisa, não é fácil, mas vou dizer. Deus deu a Adão o ofício, mas a Eva a influência sobre o ofício. Então Deus diz a ele, não toque no fruto, e ela diz, coma-o. E ele obedece a ela ao invés de obedecer a Deus. Pois o que Deus deu à mulher é a arma mais poderosa em favor do reino ou contra o reino. Chama-se influência. Grandes pregadores têm esposas que os apoiam. Mas no momento em que perdem o apoio das esposas, eles desmoronam. O preço é pago por aquele que viaja e aquele que fica em casa. Quando Billy Graham viajava, Ruth disse, pagarei o preço para educar as crianças. Para te dar apoio se você ficar fora por meses seguidos. Eu perguntei a Oral Roberts apenas alguns dias atrás. Eu disse, com que frequência você via a Evelyn? Ele disse, quando tinha as cruzadas, comecei às vezes por 3 semanas. E disse que Evelyn teve que educar as crianças. E ela vinha por 2 ou 3 dias e voltava. Ele disse, sem Evelyn eu não teria sobrevivido. Eu disse, bem, quero te perguntar uma coisa. Ela alguma vez reclamou? Ele disse, nunca. Alguma vez ela tornou sua vida difícil? Ele disse, nunca. Pois ela disse a ele, antes de se casarem, pagarei o preço com você. Por isso que Oral Roberts é o que ele é.
E você tem que entender que sua posição como esposa é a de apoiar. Companheira significa apoiar e usar a arma de influência para glorificar a Jesus. Para promover o evangelho de Jesus Cristo. Para apoiar o ofício do seu marido. Deus te recompensará tremendamente por isso. Mas hoje temos homens que são chamados, mas suas esposas não são. Então digo a vocês, jovens, que não são casados, antes de encontrar a sua esposa, encontre o seu chamado. E então encontre a esposa que se encaixa com o seu chamado. E não o contrário. Se encontrar a esposa e depois o chamado, a esposa pode não se ajustar ao seu chamado. Tenha certeza de descobrir seu chamado e depois encontrar a mulher que se ajustará ao chamado. Eu acabei de salvar o seu casamento. Salvei seu futuro. Não se apresse para o casamento por causa de emoções. Não se apresse para o casamento porque ela é legal com você. Não se apresse para o casamento porque você quer se casar. Antes de um homem comprar um carro, ele checa o carro para ver se é o certo. Eles nunca se apressam comprando coisas caras. Eles se asseguram de que o carro vai funcionar e tal, mas com o casamento eles se apressam cegamente e acabam com problemas. Com Deus e com a família. Porque há tantos divórcios hoje. Ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher. Ou o preço que ela tem que pagar por se casar com ele. Por que você acha que há tantos divórcios hoje? Ninguém pensa no preço a pagar para se casar com aquela mulher. Ou o preço que ela tem que pagar para se casar com ele. Em que tipo de casamento ela está entrando? Que chamado está na vida dele? Você deve entender que é uma decisão séria. Então eu aconselho aos jovens, não se casem até estarem absolutamente certos que vocês encontraram seu chamado com Deus. E o povo diz, amém. E quando você tiver passado pelo teste do tempo e pelo teste da palavra, vou te dar outro teste. Você será testado na sua habilidade de servir. E eu chamo de teste do servo. Deus te colocará em um lugar para ver. Você está disposto a servir a outro homem? Todos queremos servir a Deus. Devemos servir outro pastor. Outro ministério, antes de podermos ser escolhidos por Deus. Deus observa como você trata os servos deles, antes mesmo dele te escolher. Eliseu serviu a Elias, ele o serviu. Em 2 Reis 3:11 diz que ele se tornou seu servo, ele era chamado de servo de Elias. Eu não acho que alguém hoje no ministério diz, sou um servo. Todos eles querem ser patrões, não servos. Ele foi chamado de servo de Elias. Você deve servir a um homem de Deus. E se o homem de Deus disser, eu não preciso de você, se a mulher disser, eu preciso de você, você escolhe o homem de Deus. Ah, mas eu não gosto disso, então você não pertence ao ministério. O chamado vem primeiro. Sei que é difícil, é algo pesado, mas é o chamado de Deus. Nunca questione o chamado de Deus, ou se é chamado, é um jogo. Quantos de vocês acreditam com todo o coração que Deus quer realmente te usar? Levantem suas mãos bem alto. Estão dispostos a pagar esse tipo de preço? O preço que diz, o chamado vem primeiro? Não vou voltar atrás do chamado de Deus em minha vida. Não deixarei minha família interferir.
Esse é o tipo de chamado em que muitos poucos se dispõem a entrar. A Bíblia diz que Eliseu serviu Elias possivelmente por anos, não dias. E Elias dificultou a vida de Eliseu. Não apenas Deus, mas até Elias testou Eliseu, demitindo 3 vezes em um dia. Ele estava em Gilgal e disse, não fique aqui. Eliseu disse, não fique. Elias vai para Betel e disse, fica aqui. Eliseu disse, não fico. Ele vai para Jericó, fica aqui, não ficarei. Se você for, irei contigo. Se você se dispor a servir, Deus testará as suas habilidades de servo. Ele verá o quanto de servo você será para um homem de Deus. Todos queremos servir. Quando eu contrato pessoas, eu digo a elas que devem saber que existe o homem e o homem de Deus. É muito fácil servi-lo, o homem de Deus, de branco, porque tudo que deve fazer é ficar parado e observá-lo. Mas servir o homem é uma história diferente, pois ele é um homem muito difícil. Eu disse, quero que saiba que sou um homem muito imprevisível. Sou exigente e complexo. Pois os homens de Deus são estranhos. Não se sabem quando estão felizes ou com raiva. Eles se levantam pela manhã, tudo está bem. Recebem um telefonema que bagunça o dia deles. Então disse, ouçam, você tem que separar entre o homem e o homem de Deus. E então você ficará seguro. Mas nunca se esqueçam que o homem ainda é o homem de Deus sem o terno branco. Se você passar dos limites e o desrespeitar seu ofício, você está fora. É o ofício que importa. O ofício. Deus deu a esse homem o ofício e você o respeita. E você tem que se manter isso e lembrá-los todos os dias. Lembrá-lo todos os dias, porque as pessoas não aprendem rápido. Bem, outro teste. Estão prontos? O teste do deserto. Tudo isso acontece no mesmo período. Deus te colocará no período mais difícil da sua vida. O teste do deserto significa... ouçam. Quando Moisés foi para o deserto, Deus o despiu do Egito em CC. Por 40 anos ele esteve naquele deserto, para que o mundo que ele conhecia pudesse ser tirado dele. Em Êxodo 2 ele deixa o Egito. Atos 7, 29 ao 30 diz que ele esteve no deserto por 40 anos. 40 anos depois o Egito estava fora dele. Aí você diz, quanto tempo o teste vai durar? O tempo necessário para o mundo ser tirado de dentro de você. Deus tirará o mundo do seu sistema. Eu não tenho nenhum interesse nesse mundo, eu juro. Não aprecio nada dele. Temos que ser luz nesse mundo, sim, mas não tem nenhuma associação com ele. Deus passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você. Para tirar o Egito de você. Para te despir das coisas que você gostava e que esse mundo te dava. E isso significa um período de dificuldade. Um período em que Deus purificará o seu ser. E nessa ocasião você não tem nenhuma escolha a não ser buscar a Deus. Acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração em sua vida. Realmente não sei por qual tipo de deserto você passará. Sei o que aconteceu comigo. Meu teste do deserto começou quando minha família se afastou de mim. Pois, como disse a vocês, acontecem tudo no mesmo período. Deus te testará com o tempo, com a palavra, mas Ele te testará também com o deserto. Eu não tive ninguém com quem conversar além de Deus.
Deus Todo-Poderoso tirou de mim até meus amigos. E eu e eles não tínhamos nada em comum. E eu comecei a me afastar. Vou dizer algo. Esse teste do deserto é o mais importante pelo qual você passará. Pois durante esse período, é como se tudo à sua volta se fecha. As pessoas se afastam de você, você começa a perder seus amigos. Começa a perder pessoas com quem você gosta de estar. Deus irá tirá-las, eu juro, Ele irá tirá-las de você. Coisas com as quais você se sentia confortável. Você começa a ficar incomodado e de repente você está sozinho. E a oração é forçada na sua vida. Esse é o teste mais importante pelo qual você irá passar. A Bíblia nos diz em Provérbios 24, 27, que devemos nos preparar para sermos usados por Deus. Vocês têm que se preparar, ficar prontos. Você se torna, você se adapta ao ministério, você se treina. E isso foi o que fiz quando era jovem. Se quiser que Deus te prepare, comece a se preparar agora. Não espere até que seja tarde demais. Eu comecei a me alimentar da palavra de Deus. Eu ouvia Catherine Kuma toda a noite no rádio. De Wheeling, oeste da Virgínia, lá em Toronto. Nem dava para ouvir direito o sinal do rádio. Mas eu me assentava e anotava tudo o que ela dizia. Ainda tenho as anotações. Eu ouvia Long Cunha, Colton Bon, Annex Baxter, Derek Príncipe. Graças a Deus haviam professores maravilhosos da Bíblia. Assim você podia aprender bastante. Eu frequentava uma igreja chamada Max White. Como pastor era algo tremendo. Bom, sei que hoje é mais difícil, pois não temos mais esses poderosos gigantes. Mas ainda assim vocês podem ler os livros deles. Podem ouvir as suas fitas, eu ainda faço isso. E o ponto é que você deve se preparar para o ministério. E o que a Bíblia diz em Provérbios 24, 27, por favor, senhores. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo. E depois edifica a tua casa. Exatamente, você prepara e depois constrói. Não dá para construir um ministério se não se preparar para ele. Bem, vamos cuidar de algo mais importante, que é extremamente importante. Deus Todo-Poderoso, uma vez que Deus te chama, Ele permitirá que você passe por testes. Estes testes provarão se você é digno de ser escolhido. Bem simples. Eu passei por esses mesmos testes na minha vida. Posso dizer a partir da palavra e a partir do que aconteceu comigo. Primeiro teste, quando Deus te chama e se Ele realmente te chamar, como acabamos de ler, todos são chamados. Digam depois de mim, eu sou chamado. Repitam, eu sou chamado. Bom, ser chamado não significa que você irá terminar no ministério. Ser chamado pertence a todos. E Deus irá te colocar em um processo antes mesmo de começar a te usar. E o processo começa com um teste que se chama tempo. Deus te coloca na estante por um longo tempo. Abraão foi chamado quando ele tinha, mas Isaac veio quando ele tinha 100 anos. 25 anos é muito tempo para uma promessa. Bom, muitos de nós não precisarão esperar tudo isso, mas há um período em que Deus te coloca na estante. E a razão para isso é produzir fé em sua vida. Pois o tempo gera fé à medida que você espera Deus te usar. Ainda acredita que Deus te chamou, a fé começa a borbulhar em sua alma. É claro, é difícil, será muito difícil. Não estou dizendo de modo algum que será fácil. E isto é algo que nós não entendemos. Você diz, por que Deus tem que te submeter a isso? Para desenvolver a sua fé.
Porque Deus te coloca na estante para desenvolver a sua fé. Bom, o chamado de Deus exige outro teste. Este outro teste, eu falei sobre o outro teste essa noite, eu não vou repetir. Este outro teste é quando a palavra de Deus se torna sua única fonte. Pode chamá-lo de teste da palavra. A palavra de Deus começa a ser a sua única provisão. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você está esperando, pode ser por 3, 5 ou 10 anos. 20 anos de espera. Nunca sabemos, você nunca saberá por quanto tempo terá que esperar. Até que seja o tempo e Deus te dirá algo. Vejam o que aconteceu comigo. E isto eu posso tirar da Bíblia também, pois foi o que aconteceu com Abraão. Porque ele teve que esperar, havia muita carne no caminho. Ouviram isso? A carne tinha que morrer e submeter antes que Deus entregasse a promessa. Deus não pode avançar para você se você houver muito do seu eu no caminho. Abraão teve que se tornar Abraão. Ele teve que morrer para a carne. Enquanto ele era forte, Deus disse, não vou tocá-lo. Mas quando Abraão completou 100 anos e não podia gerar um filho, Deus disse, agora é a minha vez. Então Deus teve que esperar até que a carne estivesse fora, pois a carne não pode se gloriar na sua presença. Pois Deus começa a te usar enquanto a sua carne ainda está forte. Você dirá, eu fiz isso. Mas quando a carne está morta, Deus diz, a carne não se gloria. Pois toda glória é a Deus, o povo diz amém. Então é por isso que esperamos, eu tive que esperar. E quando você espera, Deus começa a lidar com você em coisas que não são estimadas, mas estimadas para você. Foi o que ocorreu com Abraão. Eu queria ficar com Ismael como aquele através do qual o Messias viria. E Deus disse, não, em Isaque será chamada tua semente. Tua semente significa o Messias. Pois ele veio e disse, desde que Ismael seja escolhido. Por que se preocupar com outro filho? Deus disse, não, minha escolha é Isaque, não Ismael. Sempre queremos nos agarrar a Ismael, quando Deus nos quer dar um Isaque. Você deve abrir mão de Ismael. E eu não gosto de dizer isso a vocês, é uma coisa difícil de fazer. Andrew, vem aqui por um momento, por favor. Este jovem trabalha para Reinhard Bonk. Ontem à noite conversamos por um longo tempo. Pegue o microfone. Reinhard Bonk me disse, você falaria com meu jovem sobre o ministério? Então ele veio e eu fiz algumas perguntas a eles ontem à noite. Qual a sua idade? 25 anos. 25. Que eu te disse ontem sobre o preço que você deve pagar? Diga-lhes, o preço a pagar é que eu devo abrir mão de mim mesmo para assumir o chamado de Deus. Isso para ajudar o Bonk e ir em volta do mundo. Você não vai em casa desde o Natal passado, correto? Correto. Você é solteiro? Correto, sim. Com o seu tipo de cronograma, se você se casasse, você provavelmente destruiria seu casamento. Sim, senhor. Correto, foi o que te disse. Bem, eles viajaram 41 dias seguidos. Eles estiveram de viagem por 41 dias. Nenhum casamento pode sobreviver a isso. É impossível, a menos que sua esposa tenha um chamado igual ao seu. É isso que acontece hoje. O homem é chamado, mas sua mulher não é chamada. E aí eles têm problemas. Eu disse a ele ontem, se você quer um casamento bem sucedido, com esse tipo de cronograma que você mantém, eu disse, sua mulher deve ser chamada tanto quanto você, e tão comprometida com o Bonk quanto você, pois o contrário não vai funcionar. Bem, ele está fazendo isso agora, ele encontrou seu chamado antes de encontrar sua esposa. O problema é que muitos se casam e depois encontram o chamado. Esqueça, irmão, não vai funcionar. Não encontre a esposa, depois tente se encaixar com o chamado. Encontre o seu chamado e tenha certeza de que ela se encaixa nele. É assim que funciona, o povo diz, amém. Estou salvando sua vida, filho. Então eu disse a ele, Andrew, com esse cronograma,
Ele está longe de casa, está com Reinhard Bonnke todo santo dia, 7 dias por semana. Ele cuida do homem de Deus. E eu fui um pouco duro com ele ontem, mas ele lidou bem com isso. Mas o ponto é este: Deus irá te honrar. Você já deve ter passado por isso do que estou falando, teste do tempo. E você disse: oh meu Deus, por que estou aqui? O que eu devo fazer? E então a palavra de Deus começa a te testar. Não me diga que você não teve que passar por essas coisas, absolutamente. É muitas e muitas vezes. E aqui é a terceira coisa que acontece. Essa é a terceira coisa que irá acontecer com você, que eu já vou falar. E fica aqui, pois você é um grande exemplo do que eu estou ensinando. A palavra de Deus nos testará de tal modo que ele nos permitirá experimentar o que José experimentou. Seremos traídos, acusados, esquecidos, ignorados e possivelmente acabaremos em um poço horrível. Ele tinha o seu poço, nós teremos o nosso. No instante que isso acontecer, há apenas um lugar para ir, que é a palavra de Deus. Como se chama? Palavra de Deus. Então você teve que se apoiar na Bíblia? Sim, Senhor. Houve momentos, tenho certeza, que as coisas ficaram muito difíceis na Nigéria. E você esteve, diga a ele sobre uma viagem que você esteve 41 dias. Você esteve em quais países? Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Joanesburgo, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Tudo isso é uma viagem, somente um. Você não foi para casa? Não, Senhor. E dormiu em todo tipo de lugar, todo tipo. E a Nigéria todo mês, a cada 10 dias, exatamente. Esteve em alguns dos piores lugares do mundo com o homem de Deus. Sim, Senhor, que exige bastante de você. Sim, Senhor, que é um pouco controlador. Sim, Senhor, sim como eu. Se você quer trabalhar com um homem de Deus, certifique-se de entender uma coisa sobre ele. Ele é imprevisível e ele te conduzirá. Melhor estar preparado para isso também. Este homem tem experimentado isso. Mas a palavra de Deus é o teste pelo qual ele está passando e você passará. Pois Deus olhará para você e dirá: imagina agora como eles lidarão com as provações. Ele vê como você lidou com o seu tempo na estante, quando você foi ignorado, enquanto sua fé crescia, sua carne morria. E então estão prestando atenção? Muito bem, só queria ter certeza. Então ele observará como você se comporta nas provações. Irmão, ele teve as suas provações. Mas o ponto é que ele teve que se apoiar na palavra de Deus. Esta é a terceira coisa pela qual ele te conduzirá. Ele verá como você serve o homem antes de ele te usar. A qualquer dia você terá o seu próprio ministério. Sim, Senhor. Como você sabe disso? 610%. Bem, você ainda foi escolhido. Você não foi escolhido. Bonnke é escolhido. Você não. Você é chamado para servi-lo. Mas se permanecer fiel, Deus te escolherá um dia para seguir seus passos. Deus não escolheu Gerson. Ele escolheu Josué para ser o assistente de Moisés. E então levar o povo de Israel para o Egito. É maravilhoso. Às vezes os filhos realmente não conseguem. Estão ouvindo? Todos queremos que nossos filhos sigam nossos passos. Não contem com isso. Pois isso depende do que se eles serão fiéis como Josué. Assim, aqui está você que não é filho de Bonnke. Não é de seu sangue e carne. Mas você está com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, você não é escolhido ainda, lembre-se disso. Este é o vaso escolhido, você não. Você é o vaso chamado. Mas ao longo do caminho, tome cuidado. Sabe o que eu disse a ele ontem à noite? Sei que isso é algo que você não quer dizer a um jovem. Eu disse: quanto tempo tem que você estar com o Bonnke? Ele disse: 2 anos. Eu disse: se você o deixar agora, Deus te destruirá. Não disse isso a você? Sim, Senhor. Isso está na Bíblia. Se você abandonar o homem de Deus depois de se comprometer com ele, Deus te destruirá. E você me pergunta: onde está isso na Bíblia? Eu mostro a você se quiser. Eu dei
as escrituras e disse: sabe de uma coisa? Corá era um dos servos que Deus deu a Moisés. Ele era um primo de Moisés. Quando ele ficou contra Moisés, Deus o matou. E seu irmão Arão, que serviu Moisés, quando veio contra Moisés, Deus quis matá-lo. Se não fosse pela oração de Moisés, ele teria morrido. E sua irmã que disse: bem, eu não gosto da esposa com que você se casou. Ela se opôs a ele. O que aconteceu? Ela foi atingida de lepra. E Geazi, o servo de Eliseu, que traiu o seu mestre, o que aconteceu com ele? A lepra o atingiu. Deus não brinca com essas coisas. Você abandona o homem de Deus, Deus virá atrás de você. Deus fica com muita raiva, mais do que seus servos. Deus ficou mais irado do que Moisés contra Miriam e Arão. Precisou de Moisés salvar Arão e Miriam. Jesus diz algo surpreendente sobre Judas: seria melhor ele não ter nascido. Foi o que disse sobre ele. Você se pergunta: como Jesus pode ter dito isso? Quer dizer, Judas está no inferno, assim como todos que estão lá. Como pode ele ter algo pior? Pois Jesus disse: teria sido melhor ele não ter nascido. Irmão, se você trair o Filho de Deus, você sofrerá muito mais do que todos. Isso é coisa séria. O ministério não é um jogo. Você passará por um teste de tempo, em que Deus destruirá a sua carne e construirá a sua fé. Passará pelo teste da palavra para ver sua confiança. Confiará na palavra e sua própria força. Receberá as promessas ou irá ter aconselhamento. Pois quando provações e problemas chegam, a palavra é a sua única fonte. E Deus observará e dirá: vamos ver se eles confiarão na palavra de Deus. Mas tem algo a mais. A terceira coisa que Deus te colocará, ela acontece toda vez. Ele verá se você é um servo de coração ou se é tudo bobagem. Você fala realmente sério quando diz: estou aqui para servir? Ele te testará mesmo. Aqui para servir não significa: bem, deixe-me levar a sua pasta e seu terno e parece bem atrás de você. Servir significa literalmente servir. E quando você serve, Andrew, deve-se abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão de amigos e tempo para si mesmo, tempo para os pais. Pois a Bíblia diz que quando os homens foram chamados, eles não tiveram chance de ir para casa se despedir. Sim, sim. Eu sei que é difícil, sinto muito, é a Bíblia. O Senhor chama um homem cujo pai tinha morrido. Aí você pensa no natural: por favor, deixe o homem enterrar o pai. O que Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os mortos e você me siga. O chamado de Deus é mais importante do que o funeral de seu pai. Eu preguei na mesma noite em que enterrei meu pai. Enterramos meu pai em setembro de 1982. Eu estava pregando para Bill Wisward naquele dia em Columbus, Ohio. Enterrei meu pai de manhã em Toronto. E estava pregando naquela noite. E Bill me disse: como você consegue fazer isso? Eu falei: como posso? O chamado de Deus é a minha vida. Não importa se meu pai está morto. E ele começou a chorar e disse: nunca te vi pregar assim. Eu respondi: Bill, por favor, pare com isso. Estou aqui para pregar porque Deus me chamou. Meu pai está no céu, graças a Deus ele irá me querer ver pregando, não chorando. E o homem veio e disse: deixe-me enterrar meu pai. E o Senhor fica com raiva dele. Quando Eliseu disse para Elias: deixe-me despedir da minha família. O que você vai fazer com isso? Respondeu ele. Em outras palavras: não me incomodem com isso. Pois vejam bem, o chamado de Deus significa abandonar todos. Tudo deve ser colocado para trás. Eu disse 3 coisas sobre uma esposa ontem, se lembra? Sobre conseguir uma esposa. Te disse 3 coisas para você encontrar se quisesse casar com a mulher certa. Quais são elas? A primeira é terreno bom. Terreno bom, boa experiência, você acertou. Escreva isso, meninos. Vou ajudar alguns de vocês, jovens.
O tipo de esposa que entende o chamado de Deus deve vir de um terreno bom. Isso quer dizer uma família temente a Deus. Nunca se case com uma garota que vem de uma família desorganizada. Você terá um futuro bagunçado com ela. Certifique-se de que ela vem de um terreno bom, o que significa uma educação de temor a Deus. Número 1. Número 2, o que era? Uma mãe temente a Deus. Uma mãe temente a Deus é a chave. Segundo ponto, pois ela se tornará como sua mãe. Isso é fato de vida, meu irmão. Se você não gosta da mãe dela, não toque na garota, pois ela será assim como a sua mãe ao longo percurso. Como assim? Deus o ajude. Estou te dando um ótimo conselho, irmão. Ele está orando, não precisa de ajuda, Senhor. As pessoas querem, vocês querem ou não? Certifique que ela venha de um terreno religioso, de um terreno que tenha herança em Deus. Analise a herança em ambos os lados da família. Certifique que a herança em ambos os lados da família está equilibrado. O pai, a mãe, os avós sejam ricos no Senhor. Você tem esses três. Na maioria das vezes você vencerá. Veja bem que nenhuma mulher realmente cristã se rebelará contra o marido que a ama de fato. A palavra diz: ame sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Pois se você amar sua esposa assim, ela se submeterá a você com prazer. E submissão não quer dizer me governe, sou sua escrava, vou limpar seus pés com meus cabelos. Não quer dizer isso. Submissão significa vou me submeter à sua autoridade para me proteger. É para proteção. Quando uma mulher diz para seu marido me submeta à sua autoridade, ela faz isso porque ele a adora. Ela se submete porque ele a ama e faz isso para que ele a proteja e não a destrua. Quantos entenderam? Levante suas mãos bem alto. Quantos de vocês, senhoras, gostariam de se meter a um homem que te adora ou te protege dia e noite e cuida de você 24 horas por dia? E nenhuma vez do dia faz algo ruim para você. Se submeterão com prazer, pois farão isso não para ele te governar, mas para que ele te proteja. Você se torna um amor dele, sua namorada. A melhor amiga que ele tem no mundo é a esposa, e assim que funciona, sua confidente, exatamente. É isso que a Bíblia ensina, mas algumas vezes não se vê isso. Estou falando com esse jovem sobre o chamado de Deus e disse: certifique-se de que sua esposa vem de um lar cristão, de uma mãe dedicada a Deus, assim não terá problema algum. Mas ao mesmo tempo eu disse: se assegure de que ela seja tão chamada quanto você para servir o bunque, pois ao contrário terá problemas. Bem, o teste do servo você está passando por ele agora. Deus irá testar seu limite em servir um homem de Deus. Os homens de Deus são imprevisíveis, número 1. Número 2, escreva aí se você for trabalhar com um pregador. Você deverá saber disso. Os homens de Deus às vezes se afastarão de você. Se afastarão por causa de pressão em suas vidas. Se afastarão porque Deus quer que eles façam assim. Elias se afastou de seu servo, ele o deixou em Berseba para descer a Horebe. E então você deverá ser um apoio, seu dever é apoiar o homem de Deus. Seja o que for que ele esteja enfrentando, você tem que apoiá-lo. É isso que o servo quer, servo. Sente-se. É isso que o texto do servo significa. Deus colocará em um lugar para ver como você servirá. Ele é capaz de servir ao homem quando este não está presente para servir? Eu digo aos meus jovens que há o homem de Deus e o homem. É muito fácil servir o homem de Deus, pois ele é o que está na plataforma cantando, vestido de terno branco. É incrível. Mas o homem que não está de terno branco, nem está na plataforma, que faz caminhadas na praia, como você anda com o Bunky, pois ele mora na Flórida, este homem pode ser muito difícil às vezes.
Quando estamos na multidão, tudo vai bem, mas sozinhos temos problemas. Pois a coisa mais difícil para o homem de Deus é quando ele não está com seu povo, com sua família, ele está sozinho e há problemas e lutas em seu coração e sua mente. Acordei um dia recentemente, orei, passei um momento maravilhoso, cantando em espírito, amando o meu Senhor, e o telefone tocou, e quando o telefone tocou, recebi notícias que quase destruíram tudo o que tinha acontecido naquela manhã em oração. E graças a Deus que a oração pode te guardar. Mas quando essas coisas te atingem do nada, é muito difícil não lidar com elas. Estava em Chipre, pronto para uma cruzada, quando recebi a notícia que estava sendo investigado pelo Senado americano. Agora me digam, a oração pode ajudar? Claro, mas precisava naquela hora que alguém me dissesse, eu creio que Deus está com você. Você precisa de apoio quando ouve que o Senado está te investigando. E você se pergunta se vai sobreviver a isso. Essas coisas te acertam no nada, então o que fazer? Não apenas você, é importante que você conheça Jesus. Mas é também importante ter pessoas como Caleb e Josué, que seguram sua mão na batalha. Quantos entendem? Levantem suas mãos. Moisés conhecia Deus, mas ele precisou de Caleb e Josué. Jesus, por sua vez, precisou de Pedro, Tiago e João. Até mesmo o Filho de Deus teve que passar por isso. Então ele pode passar por isso. Ele pôde passar por um Getsemane. Ele pode passar por uma batalha com Amaleque. Pode passar por algumas batalhas que ele nem vai te dizer, pois não pode. E nesses momentos é importante para este ir além do limite para servir ao homem de Deus. Quero dizer, servir aquele homem. E ele durante as batalhas se torna bastante frágil, sensível, imprevisível. Pode ser facilmente prejudicado por sua força e a sua fraqueza. E nesse momento é importante para o servo ir além do limite para servir o homem de Deus. Quero dizer, servir aquele homem. E ele durante as batalhas se torna bastante frágil, sensível, imprevisível. Pode ser facilmente prejudicado, pois sua força é a sua fraqueza, e sua fraqueza é a sua força sob a unção. Vocês perderam o que eu disse. Devo repetir? O que te faz se render a Deus, sua sensibilidade a Ele, permite a unção vir sobre você. E esta mesma sensibilidade é a suscetibilidade fora da unção. Ouviram isso? Pois essa mesma sensibilidade que traz a unção sobre você pode literalmente destruir longe da unção. Porque de repente você está aberto a outras coisas além da unção. Pois Deus usa a mesma pessoa, a mesma personalidade. Assim, sua sensibilidade é a sua vantagem sob a unção e a sua suscetibilidade fora desta. E é aí que você deve proteger o homem de Deus dessa suscetibilidade. Eu acabei de dar a vocês algo importante. Não perca, não perca. Pois esta sensibilidade o torna mais vulnerável. Ele pode ser atacado muito facilmente. Ele pode se virar contra ele mesmo muito facilmente. O apóstolo Paulo disse algo maravilhoso, Andrew. E foi um dos clamores mais dolorosos da Bíblia. Todos os homens de Deus me abandonaram, ele disse. Isso parte do coração, se você vê isso. Pois ele estava na prisão, sem apoio. E então ele disse, em Filipenses, ele disse, porque nenhum outro como Timóteo tem de igual sentimento. A expressão de igual sentimento significa de igual alma. Em outras palavras, ele e eu temos a mesma alma. Timóteo era sua única força em tempos de dificuldade. Você é um Timóteo para bom. Às vezes as pessoas se afastam de você quando você passa por um problema. Este é o momento em que eles precisam ter alguém presente. Então, Deus te colocará no teste do servo e testará seu limite. O homem de Deus irá sugar cada gota de suas forças para continuar forte nessas ocasiões. Eu estava em um carro em Chipre e falava ao celular
quando ouvi que estava sob investigação do Senado americano. No dia seguinte eu tinha um culto de milagres, pensei, meu Deus, como vou ministrar amanhã com essa notícia? Graças a Deus meu irmão Henry estava lá. Sabe o que Henry fez? Ele segurou minha mão desse jeito e disse, Ben, estou com você. Fala-se de força, tudo que estou aqui precisa é alguém dizer, estou aqui. É uma força instantânea. Então ele olhou para mim e disse, amanhã será um culto glorioso, não deixe essas coisas te incomodarem. Você tem que ouvir isso de alguém. E se o Henry não estivesse lá, e se meu próprio irmão não pegasse minha mão e dissesse, calma, não vamos falhar nessa. Irmão, isso te dá uma energia, te dá força. Deus testará isso em você. É isso que um servo deve fazer. Estão ouvindo? Amém? Deus testará as suas habilidades de servidão, pois muitos não querem servir. Bem, número 4, eu disse a vocês ontem à noite. Deserto. Vocês passarão pelo deserto. O que é o deserto? O deserto é o lugar de tentação. Você será tentado. Deus te testará até o limite com a tentação. Tentações desenvolvem nossa sensibilidade com o Espírito Santo. O que? Eu vou repetir. Quando você é tentado, vou usar o Andrew, mas não vou te envergonhar. Deus permitirá que você seja tentado em áreas nas quais você não foi tentado antes. Pois quando se é chamado desse modo, o diabo vai mirar contra você. E tentações virão até você, pois você é solteiro. Está com o homem de Deus o tempo todo. Você vê falhas dele como a maioria não vê. Você vê seus altos e baixos, suas provações. Tentações poderão vir até você que já vieram antes. Deus verá o que você fará com isso. Tentações virão até você do tipo, ele certamente precisa de mim, não é? Sou mais importante para ele do que a sua família. Poderei escrever um livro sobre isso e ganhar dinheiro. Estes pensamentos podem passar pela sua cabeça. Você diz nunca. Não. O diabo atirará coisa em você e Deus observará como você lida com tudo isso. Bom, um verdadeiro homem chamado dirá, sai de trás de mim, diabo. Um verdadeiro homem de Deus rejeitará esses pensamentos e tentações. As pessoas virão em busca de informação com você, pois você é o mais próximo dele. É isto que Deus testará. Mas quando você se submete ao Senhor, imediatamente você se torna, tenho que dizer isso, você desenvolve um radar para o Espírito Santo. Pois à medida que essas coisas morrem em você, pois você disse não, quando essas coisas morrem em você, um radar maravilhoso do Espírito Santo vem para o seu ser e você começa a aprender os caminhos do Espírito. Deus nos coloca no deserto para nos ensinar os caminhos do Espírito. E quando isso acontece, e você irá passar por um tempo, muitas pessoas falham nessa área, podem passar no teste do tempo, no teste da palavra, no teste da servidão, mas quando chega o teste do deserto, elas estragam tudo, pois é forte demais. E isso Deus testará na sua vida. Estou mostrando os passos para o lugar em que Deus te escolherá para seu próprio ministério. Número 5. Deus então te permitirá passar por outro lugar, do qual não falei a noite passada. Talvez você esteja agora por 3, 4, 5, talvez 10 anos, já está no período do chamado, servindo o homem de Deus e coisas do tipo.
e começará a questionar quando vai chegar o meu tempo. Tenho servido este homem pelos últimos 10 anos de minha vida. Tenho sido fiel, tenho estado firme, inabalável, estive lá por ele. Tenho aberto mão da minha família, do meu tempo com meus filhos, aberto mão de dias de ação de graças, natais, blá, 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 blá. E de repente o que os atinge é: eu tenho aberto mão de tanto para este homem, o que eu ganho em troca? Este período é chamado de paciência. Você deve provar que é um homem paciente. Prove isso a Deus. Você tem que esperar até que seu momento chegue. Este não é o seu tempo, é o tempo dele. Enquanto ele estiver ministrando, não é a sua vez. Eis-me aqui, me use, aqui estou eu. Jesus te chama e você diz: sim, Senhor, alegremente. E você chora no altar: Senhor, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por me chamar. Eu te darei a minha vida e farei isso e farei aquilo. E quando você se der conta, ele te coloca na estante e te ignora. Este é o teste número 1. Por que ele faz isso? Vamos lá. Muito simples. Ele está olhando para os seus motivos. Está analisando os seus motivos. Na hora em que você passa por este teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades em que você terá que confiar nas promessas. Coisas te atingirão com força e você não terá outro escape além da Bíblia. Isso é chamado de teste da palavra. Em outras palavras, de repente, coisas desastrosas acontecem. De repente você é perseguido, você é provado pela sua família, ou negligenciado pelos seus pais, ou acusado falsamente. E o que tem que fazer neste único refúgio, Deus verá onde eles irão quando esses problemas começarem. Eles se afastarão ou chegarão mais perto de mim? Deus te colocará em um período em que a palavra é o único lugar que você recorrerá. Você será testado na sua habilidade para servir. Eu chamo isso de teste do servo. Deus te colocará em um lugar para ver: você está disposto a servir a outro homem? Todos queremos servir a Deus, devemos servir a outro pastor. Outro ministério antes de podermos ser escolhidos por Deus. Deus observa como você trata os servos dele antes mesmo de ele te escolher. Você diz: quanto tempo o teste pode durar? O tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você. Deus tirará o mundo do seu sistema. Eu não tenho nenhum interesse neste mundo, eu juro. Não aprecio nada nele. Temos que ser luz nesse mundo, sim, mas não ter nenhuma associação com ele. Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você. Para tirar o Egito de você. Para te despir das coisas que você gostava e que esse mundo te dava. E isso significa um período de dificuldade. Um período em que Deus purificará o seu ser. E nessas ocasiões você não terá nenhuma escolha a não ser buscar a Deus. Acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração em sua vida. Esse é o teste mais importante pelo qual você passará. Já está no período chamado servindo o homem de Deus e coisas do tipo. E começa a questionar: quando vai chegar o meu tempo? Tenho servido este homem pelos últimos 10 anos da minha vida. Tenho sido fiel, tenho estado firme, inabalável, estive lá por ele.
Tenho aberto mão da minha família, do meu tempo com meus filhos. Aberto mão de dias de ação de graça, natais, blá blá blá. E de repente o que os atinge é: eu tenho aberto mão de tanto por este homem, o que eu ganho em troca? Este período é chamado de paciência. Você deve provar que é um homem paciente. Prove isso a Deus. Você tem que esperar até que seu momento chegue. Este não é o seu tempo, é o tempo dele. Enquanto ele estiver ministrando, ainda não é a sua vez. Você ainda não vai deixá-lo enquanto ele ainda estiver ministrando. Número 6 é o período mais memorável. Eu chamarei de tempo de frustração. Você ficará tão frustrado com sua vida. Você não parará e olhará para esse homem na plataforma servindo a Deus. Verá unção sobre ele. Você deu 10, 15 anos, passou pelo teste do tempo. Teste da palavra, teste do servo. Simplesmente você faz um grande trabalho e tal, mas agora você começa a ter dores em seu corpo. Sua mente fica cansada. E quanto mais velho o homem de Deus se torna, mais difícil ele se tornará para você. É simplesmente assim. Você passará por frustração e Deus observará como você lida com isso. O apóstolo Paulo passou por essa frustração em 2 Coríntios 11. Todos nós passamos por isso. E nos dá a resposta em 2 Coríntios 4, onde ele diz: não olhem para o natural, olhem para as coisas do alto. Número 7, haverá momentos antes mesmo de Deus te escolher. Haverá momentos que você ficará desanimado ao ponto de querer morrer. Desânimo é uma parte do período antes de Deus escolher um homem. Chegará a um lugar em que ficará tão desanimado. É melhor desistir agora, não quero continuar mais. Não consigo lidar com isso. Não consigo lidar com o tempo, as viagens, o cansaço em meu corpo. Não consigo lidar com um homem imprevisível, que não entende, um dia ele está assim, no outro ele está diferente. Não consigo lidar com isso, já desisti daquilo, blá 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 blá. E você chega ao lugar que você fica tão desencorajado. Mas é apenas parte do processo. Se eu estou desanimado do ministério é porque você não é chamado. Mas se você for chamado, você ficará firme. E o povo de Deus diz amém. Então, por que Deus permite o desânimo? Para te ajudar a se focar novamente no seu chamado. Você se foca novamente ao chamado quando você está desanimado. A frustração vem e você terá que reavaliar suas prioridades. O desânimo vem e você é forçado a se focar no seu chamado. Ouviram isso? Número 8, você está quase lá, quase sendo escolhido neste momento. O diabo nunca tira férias. Antes de Deus te escolher, o diabo irá te atacar. Portanto, você passará por um período chamado guerra. O teste da guerra. É aqui que Deus testará as suas habilidades de luta. Pois se você não consegue vencer antes de ser escolhido, você perderá depois. Você tem que vencer a guerra antes de servir a Deus. Antes de estar em seu próprio ministério. Porque a guerra, você desenvolve suas armas espirituais durante esse período. Você começa a desenvolver suas armas espirituais. Você começa a desenvolver as suas habilidades de guerra. Eu passei por isso bem antes de Deus ungir a minha vida.
posso te levar ao lugar. Eu passei por esses 10 testes em 3 anos. 3 anos foi o tempo que levou. Antes de eu dizer, tudo bem, é a hora, vamos. E eu oro, eu servi um homem chamado Jim Point. Eu cuidava daquele homem e ele me dizia, Benny, por que você está fazendo isso? E eu dizia, porque Deus está observando. Eu quero ter a certeza de provar a mim mesmo que eu sou fiel ao Senhor. Ele era um pregador metodista livre. Eu ia aonde ele ia. Eu carregava aquele acordeão que era mais pesado do que eu. Mas eu servia a ele, então ele teve um derrame. E eu até mesmo fiquei com ele. Ele morreu e foi ficar com o Senhor mais tarde. Ele se tornou um pai para mim em espírito. Eu servi aquele homem. Vou dizer algo, estou aqui diante de Deus que eu sirvo. Se Jim ainda estivesse vivo, eu ainda o serviria. Mesmo que eu esteja em meu próprio ministério, eu ainda o serviria, pois não creio que devemos parar de servir, de modo algum, nunca. Então a guerra virá para você e você desenvolverá suas armas de guerra. E há somente uma saída de guerra, andar no Espírito. Andar no Espírito destrói qualquer inimigo. Número 9, espero que estejam aprendendo algo. Número 9, bem antes de Deus te usar, o último teste é a sua visão. Deus testará a sua visão. Ele voltará para a visão da sua vida. Em Neemias capítulo 1, não vou ler, pois estamos quase sem tempo. Neemias capítulo 1, do verso 1 a 11. Capítulo 2, verso 1 a 6. Vemos a visão de Neemias sendo testada. A visão dele era de reconstruir os muros. A visão dele era de reconstruir o templo. A visão dele foi testada, Michael, até o limite. Os inimigos se levantaram, tentaram impedi-lo. Então ele construía uma mão e lutava com a outra. Sua visão se torna desfocada por causa de namoradas ou amigos ou pessoas que vêm ao seu caminho e tentam roubar o que Deus quer fazer com você. E você deve ficar com a sua visão. E sua visão será testada. E quando você conseguir provar para Deus que você ainda permanece com essa visão, você está quase lá. Sua visão será testada. E Abacuque capítulo 2, verso 1 ao 3, fala sobre a visão que você deve fazer com ela. Na verdade, posso ler para vocês rapidamente. Eu disse, posso ler para vocês rapidamente? Vamos para Abacuque, por favor, senhor Brook. Abrem Abacuque capítulo 2, verso 1 ao 3. E eu vou dizer a essas pessoas agora o que elas têm que fazer com sua visão. Ok, Abacuque capítulo 2, verso 1 ao 3. Sobre a minha torre de vigia me colocarei. E sobre as fortalezas me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá. E o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão. Bem, a primeira coisa que você faz quando a sua visão é testada, escreva. Para isso é que o Senhor me chamou a fazer. Pois Deus tem mirado a sua vida para um ministério somente seu. Esta é a visão para a sua vida. No meio tempo você foi chamado a servir outro homem. Você está andando nessa estrada e a última coisa que Deus fará antes do seu ministério nascer é testar a sua visão. Você a escreve, número 2. E torna-se bem legível sobre tábuas. Torna-se legível significa você ensaiar sozinho, para se assegurar que entendeu a visão para a sua vida. Ela não está enevoada, está legível, está simples, você a mira. Número 3, para que eu possa ler quem passa correndo. Bom, a terceira coisa a fazer para a visão se realizar é ir atrás dela. Mas essas são coisas que você faz quando você coloca novamente sua visão. Sua visão será atacada, sua visão será testada. E a última coisa que acontecerá antes de Deus te promover, no instante que você coloca o foco novamente nessa visão, escreva, torna-a legível, vá em busca dela. Agora vem o último teste que você será testado. E é assim que chama esse teste. Deus testará a sua habilidade em promover você.
Em outras palavras, é um teste de promoção. Ele verá, este homem consegue lidar com a exaltação? Ele consegue lidar com a promoção? Ele consegue lidar com isso quando ele sobe a plataforma e as pessoas começam a aplaudir? Pois o homem de Deus, como bom, que pode ter seu ministério um dia, este é o teste da promoção. Está dizendo, você provou a si mesmo fiel a mim e tal, e tal, e tal. Venha pregar a mensagem. De repente Deus observará, vejamos, como ele lida com isso. Ele ficará orgulhoso, arrogante. Ele pensará consigo mesmo, posso substituir o book, posso tirá-lo do caminho. Deus verá isso em você, ele testará o seu coração. Lembram-se de que eu disse ontem à noite, Deus testa os corações. Provérbios 23, 26 diz, dele seu coração. Ele o testará, ele o ponderará, ele sondará os corações. Jeremias 17 nos diz, Deus sonda os corações, bem quando o tempo para a promoção chega. Deus verá como você lidará com isso. Meu momento de promoção veio, eu nunca esquecerei enquanto eu viver. Estava em Toronto, Canadá, em uma pequena igreja metodista fora de Toronto. Um amigo que é missionário em Honduras me pediu para ir com ele. Ele ia pregar em uma igreja, foi a primeira vez que eu fiquei atrás de um púlpito. Eu não estava no ministério ainda. Eu não estava em um ministério de cura ainda. Eu não tinha nenhum ministério. Ainda estava servindo a Team Point. E este querido missionário disse, Benny, vem aqui em cima e fale. Primeiramente eu gaguejava, então de qualquer modo não conseguia falar. O que foi uma bênção maravilhosa naquele momento. Eu fiquei lá, incrivelmente consegui fazer uma pequena oração e me sentei. E ele disse, mas eu queria que você ministrasse o que eu falei para ele. Eu disse, este ainda não é o meu tempo. Este é o seu culto, eu respeito o seu ofício. Não posso tomar de você o que não me pertence. E acredito que Deus olhou e disse, bom garoto. Pois se eu aparecesse, o tirasse e começasse a pregar, achando que fosse meu culto, acho que eu seria cancelado para fora do caminho. Tome cuidado como você lida com o último momento. Este teste, vou dizer algo que pode não ser muito bem entendido, mas direi. Deus é muito sensível com isso. Não desonre o servo dele. Não desonre o servo dele, tomando dele a capa antes que ele mesmo a dê a você. Lembre-se que a capa de Elias caiu da carruagem. Eliseu não disse, me dê a capa antes que você vá. Ele teria perdido seu ofício. Ouviram o que acabei de falar? Elias estava a caminho do céu. Eliseu disse, dê-me uma porção dobrada. E espere, Elias, não vá ainda antes de eu pegar a capa, por favor. Se Eliseu tivesse pedido a Elias a capa que estava em seu corpo, ele teria sido dispensado do chamado. Mas quando a carruagem estava no alto, a capa lhe foi dada por si mesmo. Deus te dará a capa, você não precisará tirá-la do ombro do homem. Ouviram isso? Esse é chamado de teste da promoção. Ele te promoverá, ele te dará no momento certo. Bom que é um homem gracioso. Ele diria, vou te ajudar, não puxe a capa dos seus ombros. Ainda é dele. Vamos todos ficar de pé, por favor.